A gente começou, logo que nós iniciamos o trabalho, nós fizemos uma base muito forte da questão aeróbica, questão de força mesmo. Nós fomos caminhando nesse sentido. A gente tem tido uma evolução muito boa. Nós começamos bem gradativo, dividindo, né, no primeiro momento os grupos em pequenos grupos, na verdade, e a gente conseguiu ir evoluindo, conseguiu ir melhorando gradativamente as valências e as necessidades dos nossos atletas. Eles têm tido uma entrega muito grande, têm se dedicado muito, e a gente tem sentido uma evolução bastante interessante. Assim, a gente ainda está num processo de grupos divididos ainda, né? A gente deve evoluir isso para frente, dando tudo certo nos exames que estão sendo realizados, mas tem sido muito bacana, assim, tem sido muito interessante. E em relação à metodologia, o que a gente acredita muito é na qualidade de movimento do atleta, na evolução dele como não só na questão da performance, mas na questão da capacidade da manutenção do atleta em si, prevendo muito a questão de fazendo as prevenções, questão de lesão e a questão de tudo que envolve a evolução do atleta num todo, né? No processo todo. Exatamente, é uma situação bem difícil, bem atípica, uma coisa que a gente nunca viveu. Eu costumava falar no início que a gente nunca tinha passado por essa situação, né? De 70 dias aí sem os atletas estarem treinando. No primeiro momento a gente teve os treinos em casa, né? Através de treinos online, que foram exatamente 10 treinamentos. Mas não é a mesma coisa, né? Quando vem para o campo a gente pode sentir bastante. Então a gente conversou muito com todos os departamentos, com a fisiologia, com a fisioterapia, com a preparação física, com a parte técnica também. E nós, com o departamento médico, nós achamos que deveríamos ir evoluindo aos poucos, porque a gente não tinha uma fórmula certa do que se deve fazer, né? Então, para a gente não correr o risco de perdermos atletas, a gente já vinha de um grande tempo parado. Imagina você chegar aqui e tentar fazer algumas situações e perder atleta por mais tempo ainda por lesão. Então a gente começou, como a gente tem muito tempo, a gente não tem uma definição ainda de jogo, né, próximo, então a gente conseguiu evoluindo, estamos conseguindo evoluir dia a dia, passo a passo, com muita calma, com muita tranquilidade. Se tinha, né, muita dúvida em relação a como nós procederíamos, né? Mas a gente tem conseguido fazer uma evolução muito boa, assim. Como eu falei no início, a gente pensou muito na questão aeróbica, muito na questão de base de força, e agora a gente já começa a partir para um segundo plano, né? Um segundo momento. E em conjunto a isso, a gente tem trabalhado muito com a fisioterapia, com parceiros, na questão das prevenções aí de lesão, para que a gente não corra risco. Então, todos os treinamentos a gente começa com a primeira parte de prevenção, e aí a gente vai de acordo com a nossa programação evoluindo, ou no trabalho de força, ou no trabalho técnico específico que tem sido feito, ou no trabalho físico puro, né? Que é uma coisa que a gente já não vinha fazendo há muito tempo. Nossas pré-temporadas sempre são mais enxutas, e a gente sempre já diretamente relacionado com a parte técnica tática, né? Então a gente tem evoluído um pouquinho nisso, cuidando muito do movimento, evoluindo muito na qualidade de movimento do atleta, para que a gente possa melhorar e evoluir sem ter maiores problemas aí na sequência.